Amém? Glória a Deus. E aí você vai manter sua Bíblia aberta, que a gente vai quase ler o livro todo hoje. Estou brincando. Eu vou citar a história dentro dos 4 capítulos. E aí já fica tarefa para casa, né? Se chegar hoje, tiver um tempinho à tarde, ou à noite, ou amanhã, enfim, dá uma relida, se você já leu o livro de Jonas. Se você nunca leu, aproveita para ler, né? E talvez você vai ter que querer ver a mensagem de novo depois, né? Mas é um texto muito especial para mim, né? A minha primeira pregação, irmãos, já tem um tempinho já. Foi com 11 anos de idade, né? Então tem 25 anos. Foi no livro de Jonas, só para você ver que legal. Então hoje eu estou revisitando algo marcante na minha vida, tá bom? Achou aí Jonas, capítulo 1. Vou esperar, irmãos, que esse aí não é tão fácil de achar não, né? Amém? Mas eu estou escutando as Bíblias folhear, então eu vou dar tempo para você, tá bom? Vai dar certo, em nome de Jesus. E na hora que você achar, é mais no finalzinho do Antigo Testamento, tá bom? Você vai achar aí, Jonas, capítulo 1, tá bom? Antes de Miqueias, de Nahum, Abacuque, tá? Você vai achar aí, no finalzinho aí. Depois de Obadias, mas Obadias é bem pequenininho. Jonas 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta, se assente, por gentileza. Amém? Irmãos, a série desse mês é Em Busca de Deus. Você pastor, que tema curioso, né? E todos os temas das mensagens também vão ser confrontantes. A pergunta dessa manhã é possível fugir de Deus? Aí você vai falar assim, não, pastor, essa resposta é lógica, né? Mas vamos refletir um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero falar sobre um distanciamento, ele não é literal, mas que por vezes ele existe quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Sabemos que uma das características de Deus é que ele é onipresente. Então ele está em todo lugar. Então tem até uma canção que eu gosto muito do Toque no Altar, que se chama Deus de Promessas, né? Que um dos versos diz assim, né? És Deus de perto e não de longe, né? Só que quando eu já canto assim, é Deus de perto, mas também de longe, né? Mas o autor dessa canção, se ele for considerar, por exemplo, o livro de Salmos, ele vai trazer a ideia de Deus de perto e não de longe, entendendo que Deus está sempre perto de nós, entendendo que ele é onipresente e por isso ele é Deus de perto. Mas quando a gente vai para o livro de Jeremias 23, versículo 23 e 24, o Senhor vai dizer assim, sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não veja? Então, você vê que aqui a gente já tem a resposta. É possível fugir de Deus? Não. Então, já vamos acabar aqui? Não, deixa eu continuar. Eu queria que você entendesse, né, que Jonas não fugiu do Senhor. Porque não tem como fugir do Senhor. O texto vai dizer que Jonas fugiu da presença do Senhor. E não é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Sabe quando você briga com alguém que, infelizmente, está no lugar onde você costuma estar? Né? Talvez você briga com o cônjuge, depois tem que dormir na mesma cama. Você briga com o irmão mais novo, com o irmão mais velho. Você briga com um colega de trabalho, você briga com alguém do ministério que você faz parte na igreja, e aí fica aquele clima chato, né? Às vezes você fica um olhando para a cara, outro sem falar nada, ou às vezes só fala o básico, né? O que é isso aí? Então, é exatamente o que muitas vezes a gente faz com Deus. A gente sabe que Ele está perto, mas a gente evita contato. A gente evita falar com Ele. Ouvir Deus, então, fora de cogitação. Isso geralmente acontece, sabe quando? Quando as coisas não saem como a gente queria.
Geralmente isso acontece quando o egoísmo e a vaidade tomam conta do nosso coração, né? Eu já estou até fazendo a ponte para o assunto da noite, né? Hoje o tema da noite é decepcionado com Deus, mas à noite você vai saber. Vamos nesse aqui primeiro. Daí, nós agimos meio que travamos uma batalha, uma queda de braço com Deus, e a gente já sabe quem é que vai perder. Mas a gente vai assim mesmo, né? Por causa do orgulho, né? Então hoje nós vamos usar a história, o livro de Jonas, como pano de fundo, mas é bem provável que em alguns momentos a gente ache que está falando da gente, sabe? Porque quantas vezes a gente já agiu como Jonas? Se você concorda ou não, é o que a gente vai ver a seguir. O livro de Jonas começa dizendo que o profeta ouviu a voz de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não é o sonho de consumo de todo crente, ouvir Deus de forma audível, né? Tem até a brincadeirinha, eu quero ouvir a voz de Deus, o outro, então vai ler a Bíblia. Não, mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta, então lê a Bíblia em voz alta. E a grande verdade é que a gente queria, né, um dia chegar no quarto, escutar aquela voz de trovão, né? Fulano, é eu que estou falando agora. Opa, Senhor. Aí cai, né? A gente espera, mas se um dia acontecer, a gente sai correndo sem olhar para trás. Mas, sabe, Jonas ouviu a voz de Deus. A Bíblia não fala se foi audível, mas ele entendeu que era a voz do Senhor. O texto diz, veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, sabe? E a gente se reúne como igreja para ouvir Deus, concorda comigo? A gente, nas canções, nas orações, principalmente na exposição da palavra, a gente espera ouvir a voz do Senhor. Quando a gente orou no início da mensagem aqui, a gente pediu para o Senhor falar conosco, através do pregador. De maneira semelhante, quando nós vamos ler a Bíblia, a gente espera que Deus fale conosco na palavra. Quando nós oramos e ficamos aquele momentinho em silêncio, a gente está, no silêncio a gente está falando assim, Senhor, agora pode falar, eu estou aqui para ouvir, fala comigo, não é? Quando a gente procura um pastor, um líder, um conselheiro, a gente quer saber o que Deus tem para nos dizer através dessas pessoas. Mas no texto que a gente leu, o Jonas está ouvindo do próprio Deus. Jonas está ouvindo o Senhor falar. Sabe, de maneira clara. Né? E eu lembro dos meus filhos. Pai, eu queria que Deus falasse comigo. Eu falei, Deus vai falar. Não, mas eu queria que ele falasse igual falou com Samuel. Então, ora que Deus vai falar. Eu queria... Por quê? Porque eles queriam ter uma experiência com Deus. Eles queriam falar com Deus como Moisés, face a face. Eles queriam, sim, ter certeza que é Deus que está falando. E quantas vezes a gente já quis isso, irmãos? E Jonas está tendo isso. Jonas ouviu a Deus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Ou não? Peraí. Porque parece que o Jonas não ficou feliz em ouvir Deus falar com ele, não. Muito pelo contrário, parece que ele foi bravo. O que aconteceu? Deus deu uma ordem difícil de engolir. Jonas deveria pregar para os ninivitas. E quem que era esse povo? Irmãos, Nínive era a maior cidade do mundo naquele momento. Tinha cerca de 120 mil habitantes. Era a capital da Síria e provavelmente a cidade mais perversa daquele tempo. Era um pessoal que matava só por esporte. Sabe, e eles não matavam só e deixavam morto, não. Eles arrancavam a cabeça e faziam de troféu. Deixava na porta da cidade. Pensa num pessoal sanguinário, um pessoal mau, era o pessoal de Nínive. Era como se fosse nos nossos dias o Estado Islâmico, Hamas. Jonas achou aquela ideia um absurdo. Como é que eu vou pregar para esse pessoal? Eles não merecem misericórdia. Eles merecem fogo consumidor. O que eles merecem é a morte. Ele olhava para aquelas pessoas como a gente olha para um assassino em série, para um estuprador, para um terrorista. O que Deus quer com essa pessoa? Já poderia era matar logo, né? Já pensou? Se na hora que você chegar em casa, Deus fala com você lá no quarto. Ei, vai para a Palestina, pregar lá.
para o Hamas. Não, vai pregar para o Estado Islâmico. Compra uma passagem agora aí para o Iraque, para o Afeganistão, para o Irã. Eu quero te usar lá. Ou então, está vendo aquele assassino que está todo mundo falando dele, que ele está preso? Então, vai lá e prega para ele. Está vendo aquela pessoa que cometeu aquele crime hediondo? Então, vai lá, eu quero te usar para falar com ele, ou com ela. O que você faria? Jonas resolveu seguir a direção contrária. Nínive ficava para o leste. Jonas foi para Tarsis, para o oeste. Sabe, seria como se Deus mandasse você para o Oriente Médio e você comprasse uma passagem para os Estados Unidos. Né? Bem mais legal, né? Bem mais divertido. Cidade próspera, ou cidade de um país próspero. Então, ali você ia encontrar muita coisa diferente. E eu não estou dizendo que é pecado ir para os Estados Unidos, não, tá? Eu não estou dizendo que você não pode, não. Eu acredito que Deus mandou gente para os Estados Unidos para fazer a obra de Deus. Mas assim como eu acredito que Deus também mandou gente para o Oriente Médio, para a Ásia, para a África, para esses lugares. A questão é para onde Deus está nos mandando. O problema é juntar a fuga com a desobediência, porque é um agravante. Porque depois da ordem, Jonas não estava apenas evitando falar com Deus, mas ao mesmo tempo se recusando a dar ouvidos ao que foi dito. Isso te lembra alguém? Para mim não citar seu nome aqui em cima, tá? Eu vou falar de mim, tá? Porque senão daqui a pouco você vai querer ir embora, então deixa eu falar de mim. Sabe, porque toda vez que eu vejo Jonas, eu lembro de mim. É como se eu estivesse olhando no espelho. Quantas vezes eu fugi da presença de Deus? Quantas vezes eu deixei de orar, de ler a Bíblia, por preguiça, por indiferença? Talvez porque eu não estava satisfeito com o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. A questão é que não é porque eu deixei de buscar a presença de Deus que os planos dele mudaram em relação a mim. Porque Deus não precisa de nós. Ele conta conosco. Há uma diferença. E quando eu deixo de ter um relacionamento com Deus, eu corro o risco de esquecer o que Ele espera de mim, ou de desprezar a vontade dEle para mim. E quando uma dessas coisas acontece, o resultado é desastroso. Quer ver? Eu não vou ler o texto, mas a partir do versículo 4, você vai ver o que acontece. Deus manda uma tempestade. Repita comigo assim, tempestade. Não, vocês não entenderam, tanto que é grave isso aqui não. Fala assim, tempestade. Então, sabe, todos no navio ficaram apavorados, exceto o culpado, que dormia profundamente. Sabe, às vezes o sono do pecado nos tira da realidade. Faz que a gente perca a noção do perigo. E o que eu chamo de sono do pecado aqui é a falsa segurança, sabe? É aquele sentimento que está tudo bem, quando a gente sabe que não está. Mesmo diante da postura do está tudo bem, Jonas foi despertado e logo ele caiu a ficha. Ele falou, ih, rapaz, essa tempestade é culpa minha. E ao longo da vida a gente vai ter que lidar com muitas tempestades, tá? Isso é fato. No mundo tereis aflições. O que é isso? Tempestade. Só que tem pelo menos 3 motivos pelo qual a gente passa por tempestade. Quer ver? Um dos motivos que nós passamos por tempestades é porque Deus está provando a gente. Jó não fez nada de errado. Mas Deus permitiu uma tempestade na vida de Jó para aperfeiçoá-lo. Percebe? Então tem que a pessoa fala, confessa seu pecado. Não tinha pecado ali. Né? A reação de Jó pode assustar alguns. A mulher dele também assusta outros, mas não é a situação. O problema não veio por causa disso. A segunda situação que a gente pode passar por tempestade é aquele que os crentes chamam de retaliação. Vamos lembrar, o apóstolo Paulo um dia expulsou um demônio. Quando aconteceu com ele? Foi preso. O que é isso, irmão? Retaliação. Sabe? E Deus permitiu. Porque tem coisa que Deus permite, tem coisa que Deus não permite. Por exemplo, ele foi picado por uma cobra, mas Deus não permitiu que ele morresse.
Mas Deus permitiu Paulo ser preso. Por quê? Porque Deus tinha um propósito naquilo também. Como, por exemplo, a alma da família do carcereiro e das pessoas que testemunharam. Certo? Mas tem uma terceira tempestade. Que é aquela que a gente provoca. Aquela que nós somos os responsáveis. Muitos dos nossos problemas são consequência dos nossos erros. Muitos dos nossos problemas é porque nós pecamos, é porque nós erramos. Sabe, quando nós não nos dedicamos adequadamente no trabalho, nos estudos, a gente está correndo risco de entrar numa tempestade. Quando nós não cultivamos o casamento, como a Bíblia ensina, quando nós não honramos os nossos pais, como a Bíblia ensina, nós estamos procurando jeito de entrar na tempestade. Quando nós somos irresponsáveis com o cartão de crédito na mão, nós estamos falando, vem tempestade, vem que eu estou pronto. Quando eu não me comporto no trânsito, eu estou dizendo, eu quero entrar na tempestade. Porque então tem tempestade que é provocada, não tem, irmãos? Amém? Amém não, né? Misericórdia. E o fato é que a gente serve um Deus que acalma a tempestade. Mas que quando faz parte do plano, Ele também deixa a gente afundar no navio. Mais uma vez, Paulo, um dia estava na tempestade. Deus falou para ele, o navio vai afundar. Mas fica tranquilo que você vai ficar todo mundo salvo. Todo mundo se salvou. Atos 28, 276 pessoas, parece, se salvaram. E nós, talvez, em algum momento, a gente tenha visto o navio afundar. E a gente não tem ideia do que a gente vai fazer. Essa provavelmente foi a situação de Jonas. Você agora, o que eu vou fazer? Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, já sei. Me joga no mar que a tempestade vai passar. E talvez Jonas disse isso só da boca para fora. Falei, não vai ter coragem de fazer isso comigo. E no primeiro momento os marinheiros falaram, não vamos fazer não. Mas depois falou assim, rapaz, sabe uma coisa? Não vai ter jeito não, você vai cair na água. E eles jogaram Jonas na água fazendo oração, já viu? Senhor, tem misericórdia de nós. Ofereceram sacrifícios. E o Jonas caiu na água. O que eles não sabiam, o que Jonas também não sabia, é que ali Deus estava dando uma oportunidade de reaproximação. No final do capítulo 1, temos o que algumas pessoas vão dizer que é quando Deus pega a gente na curva. Já viu esse termo? Sabe quando você vive a vida sem temor, sem medo da manhã, até que de repente tudo se desmorona? Então, é Deus te pegando na curva, irmão. É Deus te tratando. É Deus tomando uma providência. Sabe, e Ele geralmente faz isso quando a gente acha que tem o controle da situação. Deus deixa o profeta encurralado. O que Ele vai fazer agora? Para onde é que ele vai? Imagine que dentro do peixe, irmão, dentro do peixe devia ser apertado, fedido, escuro. Enfim, é uma realidade difícil de imaginar. Até por isso que tem gente que fala que isso aqui é uma fábula. Né? Tem gente que vai dizer que isso aqui é simbólico, mas a gente não pensa assim, não. A gente crê que isso aqui é literal, certo? Mas num determinado versículo, irmãos, eu até me seguro. Mas não tem como eu não dizer que Jonas é um cara de pau. Sabe, no versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer assim, eu estou excluído da tua presença. E nessas horas a gente vê que Deus tem uma paciência infinita, né? O cidadão desobedeceu, ele foi para o caminho oposto, ele causou uma tempestade, e agora está dizendo que ele foi excluído. Que vitimismo, né? Sabe, ele então não está de brincadeira. Mas a triste notícia é que eu e você já fez igualzinho. Mais uma vez, eu não vou citar seu nome aqui não, para você não ficar com vergonha, tá bom? Então eu vou falar de mim, para você não se envergonhar, tá? Não foi nenhuma nem duas vezes que isso aqui aconteceu comigo, não. Foram várias. Eu tenho experiência na área ministerial, na área profissional,
Mas eu vou falar da área financeira que talvez você vai se identificar mais que eu. Mais com ela. Certo? Sabe, quantas vezes eu quis questionar Deus sobre a minha situação financeira? Sabe? Aquela oração, Senhor, eu estou endividado, o Senhor não me abençoa, está tudo errado. Sabe aquele vitimismo? O ímpio está prosperando e eu estou aqui devendo um cheque especial. Meu carro está com busca e apreensão, eu não estou pagando isso. E sabe, começa aquele vitimismo, né? Irmão, eu já sofri muito com dívida e com má administração financeira. Era aquele negócio de ganhar X e gastar 2X, 3X, 4X. Já aconteceu muitas vezes. Eu acho que depois de tanto apanhar, eu estou começando a querer aprender. Daí a gente vai orar, né? Senhor, manda provisão, Senhor. Multiplica a semente, faz um milagre. E aí o Espírito Santo começa a ministrar. E você não está muito querendo ouvir ele, não. Vamos lembrar como é que você chegou nessa situação? E aí eu pensava assim, rapaz, foi eu que causei a tempestade. Eu cheguei aqui, a culpa é minha. Aí a oração muda, né? Não é mais provisão, é Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu pecado. Me ajuda a administrar melhor o que o Senhor está me dando. Eu aprendi a lição, não é assim que fica? Não muda a cena? Irmãos, Jonas também entendeu a lição. Ele percebeu que a coisa estava feia, mas poderia ser muito pior se não fosse a misericórdia de Deus. Talvez você chegou aqui com uma situação bem feia, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Talvez tenha alguma coisa que está bem enrolado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, estaria pior se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida. Talvez você tenha passado por dias difíceis, mas acredite, poderia ser muito pior se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida. Se a tempestade serve para a gente acordar e entender o quanto nós somos falhos, o interior do peixe, apertado, fedorento, vai servir para nos lembrar da misericórdia de Deus, que nos preserva do pior, mesmo quando a gente não merece. E essa lembrança é a oportunidade que Deus nos dá de reaproximação. E se nós aproveitarmos essa oportunidade de reaproximação, nós poderemos desfrutar de uma nova chance e de fazer as coisas diferentes. Quer ver? No início do capítulo 3, acontece o que era para ter acontecido no início do capítulo 1. Quer ver? Os dois primeiros versículos. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Irmãos, algumas lições já podem ser aprendidas até aqui. Vamos lá? A primeira talvez seja, não queira ouvir Deus repetir a mensagem. Porque para Deus falar de novo, irmão, pode ser que tenha uma tempestade e um peixe no meio do caminho. Então, na hora que Deus falar, vai na primeira. Já viu aqueles pai brabo? Meu filho, faz isso aqui. Aí o filho foi. Na hora que ele fala na segunda, ele já fala com o chinelo na mão. Você vai? Vou. Então, Deus também, Ele nos trata. E se Deus mandou, a gente tem que ir na primeira, irmão. Não queira enfrentar a tempestade, não queira enfrentar o peixe. Certo? Não queira uma estadia misteriosa. Né? Vamos lá. Outra lição que a gente poderia pegar aqui é que Deus faz as coisas da maneira soberana dele e não da nossa maneira limitada. Mas parece que Jonas não quis entender muito isso aqui, não. Jonas foi, irmão. Falou, agora eu vou. Mas na hora que a gente lê o texto, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que ele estava na má vontade. Que ele não queria ir, não. Ele foi porque Deus mandou.
Sabe, aquela história do filho. A mãe fala, senta. Não, eu vou ficar em pé. Não, senta. Não, eu vou ficar... Senta. Eu vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. O Jonas está em Nínive, mas ele queria era estar em Tarsis. Por dentro ele estava em Tarsis. E aí, o texto vai dizer que demorava quantos dias para andar na cidade? 3 dias. E Jonas fez em quanto tempo? 1 dia. Já viu quando tem aquela pilha de louça para lavar? Você demoraria 2 horas. Aí, milagrosamente, você gasta 15 minutos. Vai ficar bom? Hã? Vai não, né? Coisa feita às pressas, má vontade, não fica bom. Não fica do mesmo jeito. Sabe, e aí a gente olha para esse texto, a gente vê o Jonas fazendo um negócio na obrigação, nas pressas. Sabe, deixa eu falar com você voluntário, sabe quando você chega aqui na igreja, você não queria vir. Você veio porque você está na escala. Aí você chega aqui e faz por obrigação. Sabe, você não queria vir, você veio porque se compromissou. Você veio porque você ficou com medo, com receio do que ia acontecer se você não viesse. Daí você entrega bem abaixo do que você poderia entregar. Tá, eu não vou entrar na esfera humana, não. O que seu líder, o que seu pastor, ou qualquer outra pessoa faria. Mas como você acha que Deus recebe isso? Como você acha que Deus fica quando vê você fazendo algo para Ele de má vontade? De qualquer jeito. Do seu jeito e não do dele. A boa notícia é que Deus não tem compromisso só com o mensageiro, mas principalmente com os alvos da mensagem. Tem dia, irmão, que o pregador não colabora, mas Deus fala através dele. Tem dia, irmão, que o pessoal do louvor parece que não quer, mas Deus quer, e aí Deus usa. Tem dia que os voluntários da igreja parece que vê, às vezes na base da obrigação, mas Deus usa eles porque Deus tem compromisso com o alvo da mensagem. Deus tem compromisso com a igreja dele. Percebe? Deus já usou cada bicho esquisito, já viu? Você vai ver na Bíblia, cidadão não valia nada, mas Deus estava usando. Deus usa pecador, Deus está usando pecador agora, para você ver. E aí imagina Jonas, a cidade que era para andar 3 dias dizendo, né? Olha só, Deus vai destruir a cidade. Aí imagina Jonas correndo. Deus vai destruir a cidade, vai acabar tudo, vocês vão morrer. Imagina que mensagem maravilhosa deve ter sido escutada aquele dia. Só que a mensagem teve 100% de alcance, irmãos. Homens e mulheres, adultos e crianças, ricos e pobres, todos foram acometidos de temor e se humilharam diante de Deus. Talvez nem Israel, Jonas, teve tanto sucesso com a mensagem. E o Deus da segunda chance resolveu agora dar uma segunda chance aos ninivitas, ao povo ruim, ao povo sanguinário, ao povo que ninguém queria ver bem. E qual foi a reação do profeta? Eis que o velho homem, que ele e a gente achou que tinha morrido afogado lá, resolveu aparecer de novo. O capítulo 4 vai dizer que Jonas ficou aborrecido, com raiva, debatendo com Deus. Você já fez alguma oração enérgica assim? Senhor, eu não estou entendendo não. Onde o Senhor está querendo chegar? Sabe, é uma oração perigosa, porque Deus pode te mostrar onde Ele quer chegar e vai dar ruim para você. Em outras palavras, ele disse assim, foi por isso que eu não queria vir. Eu sei que o Senhor é bonzinho. Eu sei que esse povo ia chorar, só ia se comover, ia perdoar eles. Por isso que eu não queria vir. Deus, eles não merecem perdão, não. Eles merecem morrer, mas o Senhor é bonzinho. Ah, está lá, está chorando, olha lá. O Senhor tendo misericórdia deles. Sabe, ele ficou transtornado. Ele olhava para os ninivitas, eles eram gentios, Jonas foi um
um dos primeiros a falar aos gentios. Você já parou para pensar nisso? Ele era um pessoal que possivelmente poderia, quando ficasse mais forte, ia querer lutar contra Israel. Já tiveram alguns investidos. Então, era literalmente pregar para o inimigo. E você já viu o que acontece quando alguém que a gente vê que é imoral, idólatra ou impiedoso se converte? Se é uma pessoa famosa, então, meu Deus, como é que os crentes ficam? Olha lá, ganhou dinheiro dos ímpios, agora quer ganhar o dinheiro dos crentes. A gente fica cheio de julgamento precipitado. A gente, sabe, ativa um botão, né? Muitos crentes não se alegram pela conversão de alguém ruim. Imagina se aquele político que você odeia se convertesse. Que coisa boa seria, não seria? Não, pastor, aquele lá não tem jeito, não. Para Deus, nada é impossível, irmão. Já pensou se Deus pega? Já pensou se Deus transforma aquela pessoa que te persegue? Já pensou se Deus salva aquela pessoa que já te fez tanto mal? Como é que ia ser? Sabe, eu não estou dizendo que a gente deve abrir os púlpitos para os artistas que acabaram de se converter. Mas nós precisamos sim ser criteriosos com aqueles que se dizem cristãos. É fato que tem muita gente que diz que é crente, que diz que é cristão por conveniência. Tem muita gente que diz ter se convertido, mas isso nunca aconteceu. Lá na sala dos homens, agora de manhã, a gente estava vendo sobre um homem que tinha 30 anos de crente, talvez mais do que isso, mas que era imaturo. Que era alguém que talvez não tivesse um relacionamento de profundidade com Deus. E quantas pessoas vêm à igreja por décadas e ainda não têm um relacionamento profundo com o Senhor? Contudo, a gente precisa ainda crer que ainda hoje Deus salva. Ainda hoje Deus transforma o homem imoral no homem cheio do Espírito Santo. Ainda hoje Deus liberta as pessoas dos vícios. Ainda hoje Deus transforma o idólatra em adorador fiel, o impiedoso em servo de Cristo. Olha para o que Deus fez na minha e na sua vida. A gente já fez coisa que decepcionou Deus, não já? Quantas vezes? Quantas vezes a gente pediu perdão, falou que não ia fazer e fez de novo? Quantas vezes a gente já ficou com vergonha, pediu perdão e depois de um tempo a gente estava lá repetindo os mesmos erros? Sabe? Mas às vezes a gente não quer ter misericórdia do próximo. E sabe o que é pior? A gente diz conhecer o Senhor. E mesmo conhecendo o Senhor, a gente faz coisa que a gente tem vergonha. Mesmo conhecendo o Senhor, a gente erra. E aqueles que não o conhecem? E aqueles que não têm relacionamento com Ele? Se você for olhar, seria pior para nós do que para eles. Sabe, um dia eu ouvi uma ilustração e eu entendo que é a verdade. Talvez se a pessoa do seu lado te conhecesse como você se conhece, você não se sentaria do seu lado. Você não teria amizade com você. Mas nós servimos a um Deus da segunda chance, um Deus do perdão. Deus perdoou a rebeldia de Jonas. Só aquilo já era motivo suficiente para não, Deus me perdoou. Eu fui rebelde, eu fugi, Deus ainda insistiu comigo. Ele pode perfeitamente perdoar o pecado desse povo também. Ele pode perfeitamente encontrar esse povo também. Sabe? Ele não fez a conta de que quem desobedece, a desobediência por parte de quem conhece é muito pior do que por parte do ignorante. A pessoa que não erra, a pessoa que erra sem saber, ela não vai pagar o mesmo preço, ela não vai ter a mesma consequência da pessoa que erra sabendo. Então Deus tem nos dado discernimento, então para nós a conta é mais severa. Para nós o buraco é mais embaixo, para nós o negócio é mais puxado.
a cobrança é maior. Então, se fosse para Deus recusar perdão a alguém, ele deveria recusar a Jonas e não aos ninivitas. Vocês não acham? Mas glória a Deus pela sua infinita misericórdia. Outro sim, nós sabemos de uma coisa. Não compensa fugir da presença de Deus ou desafiá-lo. Jonas parece não ter entendido isso. Então Deus resolve tratar com ele novamente. E o livro termina sem a gente saber se o Jonas realmente entrou na linha ou se ele continuou bravo daquele jeito. A gente crê que as coisas deram certo depois, né? O livro termina com Deus catracando o Jonas de novo. Você já parou para pensar nisso? Sabe? E o fato é que toda vez que nós desafiarmos o Senhor, toda vez que nós fugirmos da presença dEle, Ele vai caçar um jeito de nos tratar. Talvez você chegou aqui nessa manhã porque você tem fugido da presença de Deus. E Deus te trouxe aqui para tratar com você. Talvez hoje foi o dia que Deus escolheu para te dar uma oportunidade de reaproximação. Talvez você veio aqui hoje é porque você está encurralado, você não tem mais para onde ir. Mas que bom que você entendeu que você pode olhar para cima, que você pode olhar para o Senhor. Hoje o Senhor nos convida a refletir sobre a nossa postura diante dEle. Será que nós temos sido obedientes à voz do Senhor? Ou será que nós temos fugido da presença dEle? E quando a gente obedece, será que a gente faz isso de coração aberto ou por obrigação? Algumas missões vão ser assim desafiadoras. Tem dia que Deus pede cada coisa para a gente, né? Sabe, tem dia que Deus fala assim, chama fulano para conversar. Eu falo, Senhor, mas fulano. Chama fulano para conversar. A gente não quer, mas a gente tem que obedecer. E aí quando a gente obedece, a gente entende por que Deus mandou. Tem dia que Deus pede renúncia da nossa parte de coisas bem difíceis. Eu lembro um dia que eu estava empolgado para assistir um jogo. Brasil e Argentina. Aí Deus falou assim, hoje eu não quero que você assista o jogo, não. Senhor, sei lá quando vai ter outro desse. Não, hoje você não vai assistir. Tá bom. Eu entrei para o quarto meio chateado, irmãos. Mas depois Deus falou comigo. Foi muito melhor. O jogo tinha reprise. O que eu recebi de Deus naquela tarde talvez não teria. Sabe? Então, em tudo Deus quer nos tratar e nos ensinar. Para que a gente possa buscar e encontrar. Até mesmo em lugares inimagináveis. Deus quer te encontrar na tempestade, amém? Glória a Deus. A melhor pessoa que você pode encontrar na tempestade é o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Deus quer te encontrar até dentro de um peixe, se for o caso. Deus quer te encontrar rodeado de pessoas ímpias. Ele quer ser encontrado por você e quer te encontrar. E aí eu queria que você pensasse, você tem se encontrado com o Senhor? Você tem desfrutado de tempo na presença dEle? Ele te espera nesse lugar. E conta com você, para que outras pessoas também possam encontrá-lo. Você está disposto a isso? Amém?